Olá, saudações, salute a tutti. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público, e este canal fala dicas de leitura nos temas de religião, religiosidade, espiritualidade, sociologia das religiões, história das religiões e mais um vídeo, a terceira parte, dedicado à Bíblia Sem Mitos, do escritor peruano, o teólogo de Lima, Peru, que é o Eduardo Arens, Eduardo Arens, então, que vai falar sobre a formação do cânone bíblico, ou seja, como é que a Bíblia chegou até nós, como é que a Bíblia foi compilada, as tradições, as traduções que levaram à formação da Bíblia. Então a gente viu os vários aspectos, a escolha do cânone, a forma como foi condensado esse material, ou seja, as traduções, a Septuaginta, a Vulgata, etc. Vai falar então dos deuterocanônicos, vai falar dos apócrifos, vai falar dos sinóticos, dos evangelhos sinóticos, do evangelho de João. Então ele vai pontuando essas diferenças da Bíblia hebraica para a Bíblia que a gente conhece como Antigo Testamento, porque a ordem dos livros, vai explicar que o livro de Crônicas é uma reescrita de Samuel e de Reis, e que aí nós temos então 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, a ordem é diferente, livros que tem na Bíblia católica e não tem na Bíblia hebraica, Então eu vou explicar toda essa questão, a questão da importância da tradição e da escritura, porque muitas vezes são as comunidades que reúnem esse material, então os autores muitas vezes não têm certeza se é o autor mesmo. Então o Salomão escreveu tudo aquilo lá que é escrito em nome de Salomão, então ele escreveu Cantares, ele escreveu o Eclesiastes, escreveu Provérbios, todos os salmos foram escritos por Davi, então muitas vezes o nome do livro é homenagem a um grande homem da época, então essa questão, muitas vezes o autor é anônimo, todas as cartas de Paulo foram escritas por Paulo, então tem essa questão, o livro de Hebreus foi escrito por Paulo, ou foi um seguidor, foi um discípulo, ou foi editado por Paulo, ou foi, então assim, ele vai explicar todas as questões técnicas, que a gente tem dúvida, e explicar que a tradição é que escolheu, que fez essa seleção canônica, que muita coisa é apócrifa, ou seja, muita coisa não foi adaptada à Bíblia, e vai explicar sobre, na verdade, essa questão de contrapor a tradição e a escritura e a questão da tradução é complicado, porque ele explica que, olha, existe uma tradição, há uma seleção de textos, esses textos formam o cânone, que é a escritura, esse cânone é traduzido, então novamente ele é traduzido para do hebraico para o grego, depois ele é traduzido do grego para o latim, que é a Vulgata, etc. Então tem essas traduções, e essas traduções formam novas interpretações, então é por isso que você vê as diferentes interpretações, que a comunidade é que vai selecionando. Então a comunidade, a igreja, a tradição é que vai selecionando esses textos. Então assim, não é que a Bíblia caiu pronta. Então ele explica, olha, a questão da inspiração bíblica, a questão da inspiração divina, tipo assim, a gente tem impressão, ele fala, tem impressão de que a Bíblia veio como uma psicografia, desceu a Bíblia pronta, ele vai explicar, não, níveis de inspiração são várias pessoas são inspiradas, várias pessoas na comunidade são inspiradas, não é uma pessoa especial, a não ser a questão do profeta. A questão do profeta, ele explica, a questão do profeta, muitas vezes eu já recebi a mensagem pronta, mas nem todos os escritores da Bíblia eram profetas, então tem essa diferença. Então muitas vezes o profeta recebe a visão, recebe a mensagem pronta, mas nem todos os autores da Bíblia são profetas, são pessoas que copiaram, que juntaram esses textos, fizeram a redação dos textos. Então tem aquelas a Torá mesmo, tem as várias redações da Torá, tem o Javista, tem o Eloísta, tem o Deuteronomista, tem o sacerdotal, as várias fontes da composição da Torá. Fora que a Torá no início possivelmente eram 4 livros, não era um Pentateuco, eram 4 livros, e aí depois acrescentaram os trechos que formaram o Deuteronômio, que é o último livro lá, o Devarim, Muito bem, então aí ele vai explicando, e que é o seguinte, se você pegar a Bíblia literalmente, aí ele vai entrar na questão da sola escritura, que a gente fala no protestantismo, a sola escritura, ou seja, só a escritura. A problemática da sola escritura aqui é o seguinte, olha, você vai usar a Bíblia para interpretar a Bíblia, sendo que a Bíblia existe um monte de questões ali complicadas, e aí ele vai diferir aqui o erro da inverdade. A ideia do erro é que realmente existe algumas questões ali geográficas, históricas, nome de locais, nome geográfico, nome de imperadores,
questões de texto bíblico, erros da Bíblia, realmente porque os autores estavam num contexto histórico, numa época, realmente eles tinham uma compreensão do mundo diferente, né? A Terra é plana, então tem gente que lê verso da Bíblia e fala que a Terra é plana. O cara prova textualmente que a Terra é plana. Bem, na época não tinha ideia que a Terra girava, né? Então tem essas questões. Mas aí em verdade é quando existe a questão teológica e muitos apócrifos, né? E muitos apócrifos foram excluídos por questões de inverdade, né? Ou então livros que não foram aceitos por outros cânones, por Eclesiástico, Sabedoria, porque aí já não é um erro, é a questão de teologicamente não faz sentido para a coerência do restante do texto. Então, esse livro aqui, isso é heresia, né? Não considere isso aqui e tal, né? Aí é inverdade já tem uma questão de má fé, né? Então, teologicamente, agora tem alguns erros na Bíblia, mas isso não afeta teologicamente a Bíblia, né? Isso aqui está em contradição com isso, mas isso aí não tem teor teológico, ou seja, não importa. Isso é um problema, o cara errou o nome do país, o cara errou o nome do imperador e tal, né? Então, aí ele vai explicar que, então, se você não usar só a escritura, você não pode usar filosofia, não pode usar filosofia grega, não pode usar história, não pode usar arqueologia, né? Então você não vai ler lá o Aristóteles, não vai ler o Platão, não vai ler o Agostinho, não vai ler o Aquino, né? Não vai ler lá o Molina, não vai ler o Lenny Craig, né? Ou seja, então você não pode ter nenhuma fonte extra bíblica, sendo que muita coisa você não vai entender sem um pouco de história, um pouco de geografia, um pouco de teologia sistemática, né? Então é complicado essa questão que ele coloca aqui da sola escritura. Aí ele vai explicar assim, já existem diferenças também de interpretação dos livros, né? E aí você precisa de uma seleção canônica e você pode achar, né? Como eu falei, você textualmente pode provar, Jesus é Deus. Aí textualmente você prova que Jesus é Deus. Aí outros textos falam, não, qual Paulo, né? Jesus está subordinado a Deus. Então surgiu a teologia da subordinação, ou seja, Jesus é menor que Deus e está subordinado a Deus, né? Então, selecionando, se você selecionar trechos, o Espírito Santo é impessoal. Se você selecionar textos, o Espírito Santo é pessoal, né? Aí você, a teoria, o dogma da Trindade não tem na Bíblia, mas se você selecionar textos da Bíblia, você vai encontrar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, depende da forma como você vai selecionar os textos para interpretar a Bíblia, né? E aí ele fala assim, então tem diferença nas teologias. Tem, você pegar, por exemplo, a teologia do Tiago e de Pedro, a questão da obra, né? Então a questão da fé sem obra é morta, né? Então ele vai, a fé sem obra é morta, que está em Tiago 2,17. Então você tem que ter a obra. Mas o Paulo, né, em várias partes, vai falar assim que é a fé que justifica. Então você vê vários trechos de Paulo que falam que a fé que justifica, né? Então não é pelas obras para que ninguém se vanglorie de seus méritos, né? Como eu sou mais justo, né? Então, aí tem uma diferença das cartas. E Lutero, quando fez o cânone alemão, Lutero nem queria colocar as cartas de Tiago, né? Então, tem uma diferença aí das cartas de Tiago. E tem as cartas de João também, que quase não entraram na Bíblia. João, que escreveu o Evangelho de João, né? Que é diferente dos sinóticos, e João que escreveu Apocalipse, né? Então tem essa questão aí, pra você ver, aí que eu falo assim, compara então os evangelhos sinóticos com João. João já tem outra abordagem e João já abre falando que Jesus é divino, né? O verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então você vê que ele já mostra a diferença, e que possivelmente o Evangelho de João é um dos livros mais tardios, né? Você possivelmente até depois do Apocalipse. E vai explicar que a tradição do Apocalipse, a revelação, já existiam vários livros apocalípticos, né? Que segue a tradição do livro de Daniel. Então ele fala assim, foi escolhido o livro de Apocalipse de João, mas outros apocalipses não foram incluídos, né? Então existem outros apocalipses que não foram incluídos, né? Vai explicar, então, e vai contrapor o seguinte, olha, questão das teologias. Então você vai ler os livros lá do Tiago e do Pedro, você tem uma teologia. Você vai ler só as cartas de Paulo, que possivelmente são anteriores a todos, né? Ou seja, a Bíblia no Novo Testamento, a Bíblia cristã, começou com as cartas de Paulo, né? Depois é que foram compartilhando, né, entre as comunidades essas cartas e os evangelhos, né? Possivelmente o Evangelho de Marcos, depois Mateus e Lucas, né? E Lucas escreveu junto o Atos dos Apóstolos, né? Então possivelmente esse conjunto Evangelho segundo São Lucas e Atos dos Apóstolos era divulgado em conjunto, né? É um livro só, aí dividiram em dois, né? Aí fizeram a versão parte 1, parte 2, porque intercalaram o Evangelho de João. Então você vê a questão, inclusive você pode pesquisar na internet a ordem cronológica da escrita dos livros, né? Que é diferente dessa ordem, né? Então os evangelhos tinham
o Novo Testamento tinha que começar com as cartas de Paulo, depois o Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, né? O Atos, e depois colocar João, etc. Né? Então, essa ordem que tem aí no seu Novo Testamento é diferente da ordem de escrita. Né? Então Romanos é a primeira carta de Paulo? Não, é possivelmente das últimas. Né? Hebreus é carta de Paulo? Possivelmente não é a obra de Paulo. Né? É um discípulo. Foi Apolo que escreveu? Pode ser Apolo, pode ser alguém em Roma. Né? Então tem toda essa discussão aí sobre quem escreveu Hebreus, porque Hebreus já mostra a ideia de Jesus, sumo sacerdote, a ordem de Melquisedeque. Né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, ou seja, que é um atributo de Jeová, né? Que é um atributo de Javé, que é um atributo de Yavé, né? É um atributo tetragrama. Né? A ideia é um atributo do eterno, que é falar ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então Jair atribuiu, né? Ou seja, se você pegar só trechos de Hebreus, Evangelho de João e Apocalipse, tá claro que Jesus é divino. Né? Então isso não há dúvida, então precisa essa questão da interpretação. Né? Então ele vai falar assim, ele vai distinguir então erro de inverdade, vai mostrar aqui algumas contradições na Bíblia, alguns erros. Eu falei de questão de nome de animal, nome de falar que morcego é ave, eu falo que é morcego, é questão da época, países que não existiam reis, né, a ordem dos reis na Bíblia, então tem essas questões, ele vai comparar crônicas com Samuel e Reis, né, essa questão aí, vai falar que a inspiração não é psicografia, que a inspiração é Deus vai inspirar, vai revelar, né, a várias pessoas, profetas, rabinos, escribas, etc. Né? E essa seleção, essa comunidade vai estabelecer esses textos, né? E esses textos serão reescritos, vários textos mostram reescritos, né? Então é a criação progressiva desses textos, então a revelação também é progressiva, né? Então ele mostra, olha, existe como a revelação, como a escrita ela é progressiva, a revelação então é progressiva. Então o espírito que inspira os textos vai inspirar os leitores, né, a recepção dos leitores, e espera-se, né, que o espírito que move esses leitores seja o mesmo espírito que moveu os escritores. Né? Então o espírito move os autores, vai publicar o texto, esses textos serão readaptados à sua época, serão traduzidos nas suas épocas, né? Então vai traduzir para o grego, traduzir para o latim, né? E espera-se que a tradução também tenha inspiração divina, então espera-se que o tradutor esteja inspirado, né? Então não só quem escreveu, né? Mas quem redigiu, quem copiou, quem passou a limpo, né? Espera-se que não tenha nenhum erro de cópia. E depois isso é traduzido e espera-se que quem traduz também seja inspirado pelo Espírito. Né? Então, ou seja, é todo um conjunto. Né? É porque a gente tem a impressão que a Bíblia não é histórica, que a Bíblia foi entregue e pronta. Né? Então nem o Alcorão também. O Alcorão tem toda a história, né? Tem vários vídeos aí do pessoal explicando a redação do Alcorão, que a forma como o Alcorão está hoje também ela é diferente, né? Que até a ordem em que foi inspirado para o profeta, e a ordem hoje geralmente são os textos mais longos, né? Então os textos mais longos, os textos mais curtos. Então tem essas explicações, porque a gente tem a impressão que os livros sagrados, né, a Bíblia é sagrada, o Corão é sagrado, mas não foi dado assim pronto. Né? É um conjunto de pessoas trabalhando, recebendo essas inspirações, traduzindo essas inspirações, recopiando. Né? Olha os monges medievais copiando a Bíblia, a luz de vela. Né? Então eles copiavam a Bíblia. Né? Então ele fala o problema então, de você fazer uma leitura descontextualizada, ou seja, uma leitura literal, ao pé da letra, em que não considera o período histórico, para quem está sendo falado, essas cartas foram escritas para quem, em que época. Né? Então ele alerta contra o literalismo, a questão do fundamentalismo. Né? Então é interessantíssimo isso aí. É uma obra muito importante para você ter argumentos para discutir a sola escritura, né? Com a validade da sola escritura. Então a pessoa se apega a alguns contextos, né, da mais protestante e tal, da reforma, e não considera a argumentação católica. Aqui nós temos a argumentação católica muito bem feita, né? Muito bem feita, assim, obra de qualidade, né? E vamos continuar lendo então a história do cristianismo, né, do judaísmo, do islamismo. Aqui indicação, né, uma história de Deus da Karen Armstrong, que tem teologia e história, né? Muito bom esse livro, porque aí você tem teologia e história. Você quer só história, um pouquinho só de teologia? Beleza, tem aqui uma breve história do cristianismo, né? Que aqui é mais evento histórico e não tem muita teologia. Teologia aqui é passando, né? A Karen Armstrong você vai ter mais exposições teológicas, ela vai na indicação de livro, você quer aprofundar sobre a questão da graça, a questão
né, do arminianismo, calvinismo, né, molianismo, etc. Então, né, milenarismo, né, pós-milenarista. Então tem todas essas questões teológicas. Esse livro aqui não vai abordar, a não ser quando é interessante questões históricas. É o cisma do Oriente, né, o grande cisma do Ocidente, a questão da reforma. Então, né, nós estamos na metade desse livro aqui. Os próximos capítulos vão falar da reforma, né, o Lutero, Calvino, etc. Né, eu acho importante porque a pegada dele aqui é histórica, né? Então, se você quer a questão tanto histórica quanto comparativa, religiões comparadas, aí sim a Karen Armstrong, né? Que ela vai pegar, né? Ela vai falar, o judaísmo, como é que era no judaísmo, como é que era no cristianismo, como é que o Islã leu o judaísmo e o cristianismo, né? Então, as três principais religiões monoteístas, ok? Então, fiquem as dicas de leitura, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.